Na época medieval, o divórcio não era bem uma opção discutida entre os casais que pretendiam se separar, já que, pela lei, para pôr um fim legalmente no casamento, o homem e a mulher deveriam lutar até a morte. Quem vencesse ficaria com todos os bens e estaria solteiro mais uma vez. Bom, esse não era o único costume radicalista usado para o divórcio. Se você quer conhecer como eram todos esses processos, vem comigo que eu vou te contar. Aqui quem fala é Gabriel Diniz e você está assistindo ao Curioso.com. Para um casal, chegar à decisão de um divórcio é deveras algo muito delicado. Porém, nos tempos de hoje, as leis são um tanto tranquilas demais, comparadas às regras da Idade Média. A começar pela Grã-Bretanha, onde na década de 1750 surgiu uma prática absurda, pensando em facilitar a vida das pessoas mais necessitadas que enfrentavam altos custos impostos por uma lei privada do parlamento. Essa prática extremista, adotada pela sociedade, era chamada de venda de esposas. Ocorria quando os homens não queriam mais continuar vivendo com suas esposas e simplesmente as arrastavam amarradas em correntes e as conduziam para tavernas ou praças públicas a fim de leiloá-las para outros homens. Essa prática foi normalizada pela sociedade e o governo, com vista grossa, aceitava deliberadamente a situação. Isso foi feito nos lugares mais remotos até meados do século XIX na Inglaterra. Outro costume radical adotado para o divórcio foi na França, no período medieval. Se um dos cônjuges quisesse o divórcio, a única maneira de impedir a separação era se o homem, estando totalmente sem roupa, tivesse uma ereção completa diante de um tribunal, provando que ainda estava disposto a realizar suas responsabilidades sagradas como marido. Ainda no tempo da Idade Média, não só na França, mas em toda a Europa, existia o julgamento por combate, onde um dos dois lutavam até a morte para decidirem quem viveria e seguiria sua vida. Este era o costume mais popular naquela época para o divórcio. Apesar de existir a lei que impedia o combate entre mulher, criança ou leproso, as leis não se aplicavam quando a causa do julgamento fosse por crime ou causa matrimonial. No entanto, a mulher tinha a opção de indicar um campeão para lutar por ela contra seu marido. Isso seria o mais próximo de um advogado naquela época. Mas nem sempre acontecia isso, já que aquelas mulheres simplesmente não conseguiam alguém para representá-las, ou elas mesmas queriam mostrar o seu valor e lutar pela sua independência. Segundo o Manual de Duelo, feito por Hans Taillefer em 1467, os juízes que controlavam a disputa no intuito de deixar o duelo o mais justo possível, decretaram que as armas usadas eram indicadas pela corte. A mulher, por sua vez, lutava com uma pedra embrulhada num pano e o homem lutava com um porrete de madeira, porém dentro de um buraco cuja altura era até o limite do seu peito, e além disso, com uma das mãos amarradas às suas costas. Ao final da luta, existia uma punição para o perdedor caso o mesmo não morresse durante o combate. Se a mulher perdesse, ela era enterrada viva em uma cova cavada por ela mesma. Mas, se fosse ela a vencedora, o homem seria executado no centro da cidade. Ainda bem que os tempos mudaram, não é mesmo? Já pensou como seria viver nessa época? Conta pra gente aqui nos comentários se você já ouviu falar de outro costume radical como esses. E se você gosta dessa temática histórica, não pode esquecer de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Você vai ter muito entretenimento e conhecimento sobre curiosidades e mistérios. Então a gente se encontra aqui no próximo vídeo do Curioso.com. Até lá!